Então, nosso Senhor, Ele nos deixou uma grande promessa. Aliás, Jesus fez várias promessas para nós, e todas elas se cumpriram e continuam se cumprindo, porque as graças de Deus, elas não param, todas elas. Talvez a maior de todas, penso eu que é a maior de todas mesmo, seja justamente essa, a vinda do Espírito Santo. Pois afinal de contas não estamos falando de um dom especial, não estamos falando de uma graça especial, não estamos falando, sei lá, de alguma outra coisa. Estamos falando do próprio Deus, o Espírito Santo, que Jesus prometeu que viria a nós. Então não tem nada maior do que isso. E é isso que celebramos hoje, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito Santo prometido por Jesus vem para a igreja. Historicamente, nós ouvimos o relato na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas. Ele nos dá um relato de como isso aconteceu. Os discípulos estavam em oração, Nossa Senhora estava junto, e de repente, como tremeu o lugar, deu uma ventania no lugar também, e veio como umas imagens, línguas de fogo. Nossa decoração lembra isso. Essas imagens de línguas de fogo que se derramam sobre eles, vem sobre eles. Isso é um fato histórico daquele dia. Mas é claro que o Espírito Santo não era só para aquele dia, 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. É isso que o Senhor quer para a sua igreja sempre. Sempre nós devemos pedir e clamar e receber o Espírito Santo. E por que o Senhor manda o seu Espírito? Bom, aqui nós ficaríamos aqui falando do Espírito Santo dias, né? Então vamos, 2 pontos básicos que eu gostaria de chamar a nossa atenção na palavra de Deus hoje. Ainda me mantendo nesse relato da primeira leitura de São Lucas, dos Atos dos Apóstolos, São Lucas diz que depois que isso aconteceu, os discípulos começaram a falar, a pregar a palavra de Deus, ali imediatamente, não esperaram nada, já começaram a pregar a palavra de Deus. Isso aconteceu num dia em que Jerusalém estava cheia, foi tudo em Jerusalém. E isso aconteceu num dia que Jerusalém estava muito cheia, porque os judeus estavam celebrando uma festa deles, uma das suas festas, chamada Festa das Tendas, e vieram judeus de todas as partes do mundo, porque os judeus eles iam para Jerusalém de vários lugares do mundo. E naquele dia tinham judeus ali do Egito, tinham judeus de Roma, tinham judeus da Capadócia, tinham judeus de tudo quanto era lado. E aí veio um grande milagre. Enquanto os apóstolos pregavam na língua deles, pregavam provavelmente em aramaico, que era o hebreu um pouco modificado, né? O hebraico um pouco modificado, era uma língua mais culta da época, não era a língua culta dos hebreus, mas era a língua que eles usavam. Enquanto eles pregavam, pregavam sobre o quê? Falando de Jesus, falando das graças de Deus. Aquelas pessoas que estavam ali de diversos lugares começaram a entender a pregação na sua língua. Ou seja, os discípulos estavam lá, falando em aramaico, e o cara que veio de Roma estava escutando em latim. O outro que veio da Capadócia estava escutando na língua local. O outro do Egito, na língua local, e assim vai. E eles ficaram admirados. O que é isso? Esses homens que estão falando, eles não são galileus? Aqui é meio até pejorativo, pode dizer, não é aquele povinho lá, a Galileia era um reduto, não é aqueles simples, aquelas pessoas do interior, não é aquelas pessoas simples que estão falando. Como que nós estamos entendendo isso? E olha o final da frase: nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Aqui está um ponto, meus irmãos. Por que o Espírito Santo veio? Como eu disse, tem muitas coisas para falar sobre isso, mas aqui tem um ponto central: anunciar as maravilhas de Deus. Esse é o ponto. O Espírito Santo veio para que a igreja que estava nascendo ali, a comunidade dos discípulos de Jesus que estava nascendo ali, se expandisse,
e as maravilhas de Deus chegassem na terra inteira, no mundo inteiro. Jesus nunca quis criar uma comunidade de discípulos, uma latinha fechada, um grupinho, um clube social. Não. A vontade de Jesus sempre foi essa: ide pelo mundo. É para anunciar, é para que todo mundo fique sabendo. E o Espírito Santo vem para isso. O Espírito Santo vem para dizer para a igreja: vai, anuncia, fale das maravilhas de Deus. E sem o Espírito Santo, é claro que isso é impossível de acontecer. E isso vem acontecendo nesses 2000 anos de história da igreja, do cristianismo, da fé. Os discípulos saem e anunciam, e continuaram saindo, e continuam saindo. A igreja hoje continua saindo, porque a igreja não é para ser, repito, um clubinho fechado. A igreja é para ir, é para anunciar, é para as pessoas das garras do demônio, do mundão, e trazer a salvação. Isso continua e continua acontecendo. Só para ilustrar um fato desse, por exemplo, a igreja hoje, aqui no Brasil, falar da igreja um pouco no Brasil. Hoje no Brasil há missionários que saem, e não só padres também, religiosas também, irmãs religiosas também, vão para a África, para um lugar, para outro. Mas leigos, isso é algo que a gente não conhece tanto essa realidade. Tem leigos que vão como missionários, dão pelo menos um tempo da sua vida para serem missionários até fora do Brasil. Por exemplo, tem leigos que vão para a África, e lá na África evangelizam. Tem uma dessas pessoas, uma jovem, como que é o nome dela, Cris? Danúbia. A Danúbia nós a conhecemos, ouvimos falar dela, ela é de Cianorte. A Danúbia foi numa missão para evangelizar na África. Uma jovem, não casada, ainda solteira, foi para evangelizar na África com outros leigos. E lá ela ficou um tempo evangelizando, 1 ou 2 anos. E terminado aquele prazo inicial pelo qual ela foi para evangelizar, voltou para cá. Mas depois ela decidiu de novo voltar para a África para entregar a sua vida por lá. Hoje a Danúbia faz medicina, é Guiné-Bissau? Na Guiné-Bissau, faz medicina na Guiné-Bissau. Nós da Casa Provida Mãe Imaculada, chegou até nós essa informação, e como ela estava lá numa situação meio apertada, nós assumimos já, há mais de um ano que nós assumimos ajudá-la a pagar o curso de medicina dela. Lá o valor é bem menor que aqui é um absurdo, lá é bem menor que aqui. E o desejo dela é terminar a medicina na África e continuar lá servindo aquele povo. A Guiné-Bissau é um país que está sofrendo muito, problemas bem sérios, questão financeira, violência e tudo mais. Para mostrar isso, né? É uma pessoa que um dia o Espírito Santo colocou no coração, vai. E foi para a África, e está até lá hoje. E daqui a pouco vai concluir o seu curso de medicina na África e quer servir aquele povo da África. E assim, tantas outras formas. Não é só para a África, tem gente que vai, comunidades. Hoje a igreja, graças a Deus, está vivendo um novo Pentecostes. São tantas comunidades surgindo, comunidades que vão se espalhando por esse Brasil mesmo, por tantos lugares, para fora do Brasil, e vão evangelizando, e vão levando esse Espírito Santo, essa mensagem do Evangelho. Então as maravilhas de Pentecostes estão acontecendo hoje. Uma grande graça. E claro, nós temos que clamar a Deus que continue enviando o seu Espírito. Que a igreja precisa continuar evangelizando. A igreja precisa levar as maravilhas do Evangelho para que muitos saibam e conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar dessa vinda do Espírito Santo, agora eu vou no Evangelho que nosso Senhor nos falou.
Jesus entrou naquele dia no cenáculo e disse para os discípulos: a paz esteja convosco. E novamente, a paz esteja convosco. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja, Jesus liga a missão do Espírito Santo com a missão de dar a paz. Primeiro eu falei da igreja evangelizar, ou seja, é uma missão do Espírito Santo para fora, para sair, para evangelizar, saindo para fora, uma ação do Espírito Santo. Agora, Jesus está falando de uma outra ação do Espírito Santo que podemos dizer assim, de certa forma, para dentro, trazer a paz. Jesus, o que está no coração de Jesus? Ele quer a sua comunidade, ou seja, o seu povo, a sua igreja, inclusive com aqueles que um dia vão receber o Evangelho e vão vir para a fé. Jesus quer o seu povo na paz. Jesus sabe que o mundo é cruel, e com essa crueldade de tantas coisas, os corações podem entrar em desespero, em medo, em angústias, e vir um caos aqui dentro ou entre a comunidade também. Daí o Senhor enviar o Espírito para dizer: tenham paz nos seus corações. Aqui está uma outra ação muito importante do Espírito Santo. O que adiantaria a igreja evangelizar se aqueles que vierem a fazer parte da comunidade não viverem em paz, não tiverem paz? Então, ao mesmo tempo que o Espírito leva as maravilhas de Deus, o Espírito também traz a paz. Paz individualmente falando, ou seja, no coração de cada um, e paz também coletivamente falando, ou seja, para a comunidade. Claro que aqui depende também da abertura do coração de cada um. O Espírito Santo, ele quer trazer a paz, ele traz a paz. Mas aí é claro também que entra a nossa parte nisso. Assim como no ponto. E aí a pessoa, ela sabe que ela enfrenta um monte de desafios, provações, mas ela vai. Porque o Espírito está ali queimando ali dentro, dizendo: vai, vai, vai. O Espírito do mundo diz para nós: se acomode, fica tranquilo, não se gaste, fica na sua, deixa que alguém faça. O espírito do mundo é o espírito da preguiça, é o espírito do comodismo, fica na sua. O Espírito Santo é o espírito que nos incomoda, no bom sentido dessa palavra. Vai, faz alguma coisa, age, vai, eu estou com você. Então o Espírito Santo, ele vai nos... Aí você fala assim: puxa, Espírito Santo, deixa em paz, eu quero ficar na minha, né? Puxa, tem que ser eu, vai outro fazer. E o Espírito Santo fica ali: vai, até que uma hora ele ganha, ele vence, e você se entrega, né? Vai e busca fazer a sua parte. Enfim, então tem que fazer a sua parte aqui, e também tem que fazer a parte no abrir o coração para a paz. Meus irmãos, o Espírito Santo quer nos dar muita paz, e Ele tem a graça para isso. Abramos o nosso coração, peçamos. Se a gente vê a nossa vida às vezes meio agitada, conturbada, se nós sentimos em nós às vezes a tentação de perder a nossa paz, quem sabe a tentação de tirarmos a paz do outro, isso é um perigo também, né? Pelas nossas palavras, pelas nossas ações, a tentação de tirar a paz do outro, isso é um perigo. Isso é o espírito do mundo, isso é o espírito do maligno, para tirar a paz nossa e do outro. Pior ainda se nós formos instrumento para tirar a paz de alguém. Olha que perigo enorme. Daí a necessidade de clamarmos o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me dê a sua paz. Isso está relacionado com sabedoria no falar, prudência, discernimento, enfim, quantos dons, quantas graças, quanto nós precisamos do Espírito Santo
para que nós saiamos, façamos a nossa parte no que é necessário e para que nós tenhamos paz e sejamos instrumentos de paz para os outros. Não é à toa que Jesus enviou o Espírito Santo. Sem Ele, nós nada podemos. Com Ele, maravilhas acontecem. As maravilhas do Evangelho que nos fala a palavra de Deus hoje.